Está terminando o prazo para você enviar para a gente a sua melhor história de um agricultor. Pois é, esta é a última semana, você pode enviar a sua história para a gente completar aqui a terceira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor até essa sexta-feira, dia 30 de junho, né, Alex? Não se esqueça, envie para a gente o material com até no máximo 2 minutos e sempre gravado na horizontal pelo seu celular. Só falta você, a sua história, para a gente completar o Prêmio A Melhor História de um Agricultor. E você pode mandar para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Não se esqueça, última semana, corre lá, prepara o seu vídeo. Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, senhoras e senhores, dia 27 de junho de 2023, agora 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Aqui as principais manchetes e o andamento dos mercados para que você fique por dentro de tudo que já está acontecendo para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vocês viram que estamos na última semana do nosso prazo para você enviar o prêmio, a sua história para o prêmio A Melhor História de um Agricultor, que conta com o patrocínio ouro da plataforma Acessa Agro. Você já conhece? Essa é a plataforma de benefícios da Syngenta. Ali você troca os seus produtos Syngenta por pontos e esses pontos por outros produtos e serviços. São mais de 3 mil itens para você ali otimizar a sua gestão, o seu dia a dia, enfim, uma série de itens importantes para o seu dia a dia. Então, acesse acessaagro.com.br e conheça mais. Se você é agro, acessa. A gente vai dar início aqui, lembrando a você também que temos diariamente o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante a nossa interatividade para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E não se esqueçam que vocês podem participar aqui conosco. O chat já está ativo aqui do nosso lado. Se você está nos acompanhando ou pelo YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br, a gente tem aqui já todas as informações disponíveis para você, tá certo? Então pode ir participando, pode ir mandando seu posicionamento, sua pergunta, sua dúvida, crítica ou sugestão. O importante é você participar. Manda para nós também de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo, é importante que a gente saiba. Combinado assim? Bom, vamos então começar como a gente sempre começa, que é com a nossa rodada de preços para entender os mercados, e aí eu vou começar a te trazer as manchetes dessa terça-feira. Vamos aos preços. Bom, a gente já começa checando a Bolsa de Chicago, onde todos os grãos hoje caem fortemente. Soja tem 13 dólares e 96 centos por bushel no contrato agosto, 1,9% de queda agora. O milho, 5 dólares e 67 com 13,5% de queda. O trigo cai 3% para 7 dólares e 15 centos. Vamos olhar ainda derivados de soja. O farelo cai 3% também, 386 dólares e 90 centos por tonelada curta. Já o óleo cai 1,3% agora para 55 centos mais 48 por libra-peso. Quando a gente vai para a Bolsa de Nova York, também tudo recuando, à exceção do café, que timidamente sobe 0,03% para 1 dólar e 65 mais 18 por libra no primeiro contrato, primeira posição negociada. Acabou de zerar. Como eu falei, hoje é um dia bastante intenso para as commodities, então a gente tem essa movimentação do café tentando se segurar, mas deve já passar para o campo negativo. O açúcar tem 2,2% de queda para 23 centos mais 21 por libra-peso. O algodão cai 0,2% para 77 centos mais 70 por libra-peso. O petróleo tem o açúcar, né? Pulamos o açúcar. 2,2% de queda para 23 centos mais 21 por libra-peso. O petróleo, agora sim, tem 2% de queda no WTI, com o seu barril sendo cotado a 67 dólares e 94 centavos, enquanto o Brent cai 1,8% para 73 dólares por barril. O gás natural perde 1,6% hoje, o ouro 0,07% de baixa, a prata sobe um pouquinho, 0,4%, o cobre 0,41% de queda. Enquanto tudo isso acontece, o dólar index também recua, tem uma baixa de 0,1% para 102.200 pontos na manhã dessa terça-feira. A gente vê os índices acionários americanos, alguns testando altas, outros baixas. A gente não tem um dia muito claro para os índices acionários, mas para as commodities
claramente um dia de baixas, né? Um dia de quedas, eu diria até expressivas. A gente vai acompanhando e vai monitorando. Bom, a gente vai, claro, trazer para você os desdobramentos dos mercados e o entendimento de tudo que a gente está passando nesta terça-feira, mas antes de mais nada, a gente quer muito te agradecer por uma conquista que tivemos ontem, né, o portal Notícias Agrícolas, mas que, claro, é uma conquista que não é só nossa, da nossa equipe, mas é uma conquista também que a gente quer dividir com a nossa audiência, porque sem vocês nada disso seria possível. Pela segunda vez, o Notícias Agrícolas foi premiado como o melhor na categoria Melhor Site do prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Para nós é uma grande honra, né? A gente estava ali concorrendo com grandes nomes da mídia setorizada para o agro, e a gente tem, pela segunda vez, então, a honra de sermos escolhidos nesta categoria. É uma votação popular, ou seja, você nos deu esse prêmio. Então, muito obrigada pela sua confiança, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. E a primeira vez, né, aconteceu em 2021, que nós vencemos esse prêmio, e agora, mais uma vez, temos essa honra. Eu quero destacar aqui a frase do nosso diretor, o Daniel Olive, né, o nosso diretor executivo, que recebeu o prêmio das mãos do Felipe Fonseca, que é gerente de relações com a imprensa Latam da Cargill, né, que é uma das patrocinadoras desse evento, e ele disse o seguinte, o Daniel Olive, nosso diretor: é muito emocionante estar aqui e ser reconhecido pelo trabalho que fazemos. Um trabalho de uma equipe que se dedica muito e que gosta do que faz. É por isso que nós estamos aqui hoje. Hoje e há 25 anos, quase 26, né? Então, nós queremos muito agradecer a vocês, agradecer a cada um dos votos, porque isso é o reflexo de uma relação de confiança que se estabelece e se fortalece todos os dias, contigo que está aí do outro lado. Então, muito obrigada. Eu lembro a você também que o Notícias Agrícolas estava concorrendo em outras duas categorias, na categoria Canal Digital e com o podcast, nesta categoria Café em Prosa, e também nossos dois jornalistas, Alexander Horta, nosso chefe de redação, e a Virgínia Alves, que foram, que passaram para a segunda fase, né, antes da votação popular, para essa segunda fase do top 30, né? Então, os 30 mais admirados jornalistas da imprensa do agro brasileiro contava com dois representantes do Notícias Agrícolas, o Alexander Horta e a Virgínia Alves, que já são vencedores, né, pelos incríveis trabalhos que desempenham aqui. O Alexander Horta é o pilar do jornalismo desse portal, e a gente agradece muito, porque se temos prêmios nas categorias de jornalismo é porque Alexander Horta tá, claro, né, segurando a nossa mão para nos conduzir aí pelo melhor caminho, formando as gerações que vêm e vieram depois dele. Então nós somos muito gratos ao Alexander e à Virgínia, que eu sempre destaco aqui o trabalho da Virgínia, que vem construindo também um caminho muito sólido, principalmente na cafeicultura. Ela é especialista em clima e café, mas a Virgínia vem abrindo, né, pelo próprio trabalho, né, ela pegou um caminho importante, né, e pegou uma trilha importante aberta pelo Notícias Agrícolas, pelo seu antecessor, que é o Jonathan Simeão, dos nossos editores hoje, ele que cuidava da editoria de café, e a Virgínia, ela foi ampliando o espaço dela, foi garantindo, solidificando esse caminho, e ela merece muito estar entre os top 30, ela vem construindo essa história, o podcast que ela apresenta aqui também. Então, a gente tem muito orgulho desses profissionais que foram ali representar o Notícias Agrícolas ontem no prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio Brasileiro, senhoras e senhores. Muito obrigada mais uma vez a você que está aí do outro lado. Essa é uma conquista nossa e de vocês, certo? Bom, seguimos por aqui. Vamos agora falar sobre, isso é muito importante, quero muito que você tenha o dobro de atenção agora para essas informações. A gente vai falar sobre o Dr. Alisson Paulinelli, né? Nosso mestre mentor, farol da agricultura brasileira, está hospitalizado em estado muito grave. Ele está com a saúde bem debilitada, ele fez uma cirurgia na cabeça do fêmur, e dali para cá a gente viu a saúde do querido Dr. Alisson Paulinelli vir se deteriorando um pouquinho, né? Um pouquinho todos os dias, na verdade. Então, ele já está realmente com o seu organismo bem comprometido. Ele está hospitalizado em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, onde está acompanhado, além de sua família, de grandes amigos, como o ex-ministro também, assim como o Dr. Alisson,
o ex-ministro e atual coordenador do Núcleo de Agro da FGV e grande parceiro do Notícias Agrícolas, apresentador do programa, um dos apresentadores do programa Conexão Campo Cidade, o Dr. Roberto Rodrigues, nosso querido Roberto Rodrigues. Ele tem nos atualizado constantemente sobre o estado de saúde do Dr. Alisson. Ele, claro, está bastante abalado, porque sabe que o amigo está numa situação bastante delicada, mas pede que a gente continue desmentindo as informações de que o Dr. Alisson havia falecido. Ele não faleceu, ele está vivo. Está numa situação bastante delicada e a gente tem que continuar concentrando as nossas orações e as nossas boas energias, independente da sua crença. Faça isso, né? Mentalize para que o Dr. Alisson sofra o mínimo possível, para que o melhor seja feito para ele, e ele, né, tem cumprido um legado importante. Ele nos deixa com um propósito importante, enquanto está ali quietinho, se recuperando, né, nos deixa com uma missão importante de continuar trabalhando pelo agronegócio brasileiro. Né? Agora nós temos que ser, o combustível que o Alisson foi para nós temos que ser para o Alisson agora, para o incrível e único, pelo gigante Dr. Alisson Paulinelli. Então, ele está hospitalizado, está em estado grave e muito delicado. E o seu boletim tem sido atualizado com muita generosidade pelo Dr. Roberto Rodrigues, que nesse momento, como eu falei, né, são grandes amigos. Eu separei até essa foto e para mim é até um pouco difícil, porque ali tem 3 pessoas que eu gosto muito, né? Tem um espaço muito grande no meu coração e no coração de toda essa equipe. Peço até desculpas pela minha emoção, mas realmente falar desses 3 brasileiros que estão nessa foto é muito sério para mim, né? É uma responsabilidade grande. Mas eu tenho certeza que juntos, né, eles continuam. O João ontem falou do Dr. Alisson no Tempo e Dinheiro, e a gente reforça aqui essa luta que o Dr. Alisson continua travando aí para continuar conosco, e a gente está aqui fazendo a nossa parte. Então, essas são as últimas informações do Dr. Alisson Paulinelli, e a gente vai atualizando você à medida em que as informações forem chegando para nós, aqui no Notícias Agrícolas. Por favor, não alimentem, né, essas informações sensacionalistas, essas informações mal apuradas, e vamos respeitar esse momento que é realmente bastante difícil para nós, que somos do agronegócio, né? Assim, olhar para esses grandes amigos reunidos, né, num momento como esse. Mas vamos acreditar, né, que o melhor vai ser feito e já está sendo feito para o Dr. Alisson. E toda a nossa solidariedade à família, aos amigos, né? Nós temos o Dr. Alisson como um membro do Notícias Agrícolas, como membro da nossa família também aqui. Ele volto a dizer, nosso farol, né, nosso direcionador. São 9h07 pelo horário oficial de Brasília. A gente continua por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. E apesar do anúncio do Plano Safra está previsto para hoje, às 10 horas horário de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, farão o anúncio do Plano Safra na capital federal, Brasília. Mas o governo já adiantou, então, o volume de recursos para atender a médios e grandes produtores. Lembra você que amanhã vem o anúncio do Plano Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário aí para pequenos agricultores e agricultores familiares. Então, o governo já trouxe a informação do volume de recursos, serão 364,2 bilhões de reais, um aumento em relação à safra anterior de aproximadamente 27%. Então, nós temos aí esse volume de recursos na ordem de 364 bilhões, 220 milhões de reais para apoiar, então, médios e grandes produtores rurais até até junho de 2024. Veja, os valores, segundo o governo, são destinados para o crédito rural para produtores enquadrados no PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e os demais. O total reflete um aumento de cerca de 27% em relação ao financiamento anterior. Alguns pleitos foram atendidos, como estava sendo esperado também. Então, nós temos as taxas de juros, né, que era talvez algo mais
que era o mais esperado, como sempre é, porque faz parte do teu custo, do custo do teu dia a dia. Então, serão 186,4 bilhões de reais com taxas controladas, dos quais 84,9 bilhões de reais com taxas não equalizadas, isso dá 38% do montante, e 101,5 bilhões de reais com taxas equalizadas ou subsidiadas, são 26% do montante. Outros 177,8 bilhões serão destinados a taxas livres, como acontece todo ano, tá? A gente pega esse volume de dinheiro, né, e vai entendendo ali como é que ele vai sendo dividido entre taxas equalizadas, não equalizadas e juros livres. As taxas de juros para, atenção, custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAMP, médios produtores, e de 12% ao ano para os demais. Já para os investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5%, de acordo com o programa, tá? Então, eu vou repetir. Taxas de juros para custeio e comercialização, 8% para médios produtores, 12% para os demais. Para investimentos, taxas que variam de 7% a 12,5% ao ano, a depender do programa. Um outro destaque que eu quero fazer é para a questão da armazenagem e irrigação. Armazenagem era um pleito muito forte. Ontem estiveram com o ministro da Agricultura e também com o ministro da Fazenda, a ministra do Meio Ambiente, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Arnaldo Jardim, reforçando essa necessidade de um volume de recursos ali destinado à armazenagem. Veja, o programa para construção e ampliação de armazéns terá um aumento no volume de recursos de 81% para a construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas e de 61% para armazéns de maior capacidade. O objetivo é fortalecer o financiamento de investimentos necessários à construção de novos armazéns, no intuito de aumentar a capacidade estática instalada de armazenagem, tá? Então, a gente tem essas informações. E claro que ao longo do dia a gente vai detalhando, a gente vai discutindo e repercutindo com os especialistas o anúncio desse Plano Safra, tá? Outro destaque é o aumento de 30% no programa que incentiva o financiamento à agricultura irrigada e ao cultivo pró-irriga. Né, ao cultivo protegido, perdão, que é o programa Pró-Irriga, que financia os investimentos relacionados com todos os itens inerentes aos sistemas de irrigação, inclusive infraestrutura elétrica e para a construção do reservatório de água. Bom, outro ponto importante e sempre presente nos discursos do ministro Fávaro ao tratar do Plano Safra era a questão da sustentabilidade e da chegada de um Plano Safra verde, né? O Plano Safra 2023-24, de fato, segundo as informações do governo, traz um fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis e, segundo o governo, abre aspas para o comunicado oficial do MAPA, serão premiados os produtores rurais que já estão com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, analisado, e também aqueles produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas perdão, mais sustentáveis. Desculpem. A redução será de 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio para produtores rurais que possuírem o CAR analisado em uma das seguintes condições. 1. Em programa de regularização ambiental, o PRA. 2. Sem passivo ambiental. Ou 3. Passível de emissão de cota de reserva ambiental. Também terão direito à redução de 0,5 ponto percentual na taxas de juros de custeio os produtores que adotarem práticas de produção agropecuária consideradas sustentáveis, como produção orgânica ou agroecológica, bioinsumos, tratamento de dejetos na suinocultura, pó de rocha e calcário, energia renovável na avicultura, rebanho bovino rastreado e certificação de sustentabilidade. Fecha aspas, muito obrigada. Fecha aspas para o comunicado oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária. Todas essas informações estão detalhadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Como eu falei, este ano o governo antecipou a divulgação dos dados, das informações, dos volumes, e isso já está disponível para você por aqui. Às 10 horas, horário de Brasília,
é ouvir o ministro Fávaro, ouvir o presidente Lula e saber se vem ali mais alguma informação, se vem mais alguma algum pormenor, né, alguma entrelinha que a gente não está percebendo. Mas, em linhas gerais, é isso que a gente, então, observa por aqui. Essas são as informações preliminares. Volto a reforçar. Amanhã tem outro, tá? O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, traz o plano safra do MDA, tá? Então, o desmonte aconteceu e a divulgação do plano safra também. 2 dias, enfim, é por aí. Então, essas são as informações, tá certo? Qualquer novidade, e falei, a repercussão a gente vai trazendo ao longo do dia, vai ouvindo os especialistas, ouvindo os setores e ouvindo se foi o suficiente, se não foi, como é que ficam as coisas a partir de agora. Eu vou pedir licença para vocês para tomar um golinho de água, né, porque essa tosse assusta mais vocês do que a mim, né? Coisa horrível. Vamos lá. São 9h15 pelo horário oficial de Brasília. A gente continua por aqui e agora a gente vai falar sobre as informações que foram trazidas ontem pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ao informar uma nova piora nas lavouras norte-americanas. Pois é, soja e milho tiveram os seus índices reduzidos de lavouras em boas ou excelentes condições, o que acaba surpreendendo o comportamento do mercado hoje, recuando fortemente. Já já a gente vai entender isso. Mas antes, vamos aos números do USDA, para você estar atualizado e entender que a safra nos Estados Unidos continua se deteriorando e precisa de chuvas urgentemente. Essas chuvas começam a aparecer nos mapas, tá? Mas o que o USDA nos trouxe, então, no final do dia de ontem? Para o milho, apenas 50% do milho americano está em boas ou excelentes condições. Na semana passada, nós tínhamos 55% e o mercado esperava uma redução deste 55% para 52%. Veio de 55% para 50%. Há um ano, nós tínhamos 67% das lavouras de milho em boas ou excelentes condições. Nós temos ainda 35% dos campos de milho norte-americanos em condições regulares e 15% em condições ruins ou muito ruins. 4% das lavouras americanas de milho estão na fase de embonecamento, que é o mesmo índice do ano passado, nesse mesmo período, e também o mesmo índice da média dos últimos 5 anos. Sobre a soja, também houve uma piora ali na avaliação do USDA. Então, nós tivemos uma queda de 54% para 51% das lavouras, ou do índice, do percentual de lavouras em boas ou excelentes condições. O número veio em linha com a expectativa do mercado. O mercado esperava exatamente estes 51% como foram indicados pelo USDA, mas fica longe do mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos 65% da soja nessas mesmas condições. Ainda de acordo com o boletim do USDA, 35% das lavouras de soja nos Estados Unidos estão em condição regular e 14% em condições ruins ou muito ruins. Então, temos uma sequência de deterioração das lavouras norte-americanas. Lembrando que na última semana nós vimos uma expansão da seca, ou seja, há um percentual maior de áreas de soja e milho sofrendo com as condições de seca nos Estados Unidos, e a gente tem essa preocupação. Agora, eu volto a te lembrar, e ontem Matheus Pereira, diretor da Pátria, falou sobre isso. Quando a gente pensa na agricultura americana, ela tem uma diferença em relação ao que a gente observa aqui no Brasil. Então, a gente tem solos muito mais argilosos, a gente tem um percentual, né, a gente vê uma capacidade de retenção de umidade maior nos solos americanos, e agora a gente começa a ver as chuvas começando a serem sinalizadas no mapa. Então, isso já começa a trazer alguma pressão, né, mais negativa para os preços. Vamos para a nossa próxima manchete, que é justamente essa: as chuvas esperadas para o Corn Belt. Pois é, o NOAA, o Sistema Oficial de Clima dos Estados Unidos, trouxe os seus mapas atualizados, indicando chuvas melhores, então, para os próximos 5 e para os próximos 7
dias. Eu estou até separando esse mapa aqui, vou pedir para o Matheus colocar para vocês na tela, inclusive o mapa dos próximos 7 dias. Qual a diferença desse mapa para os demais? Eles estão sinalizando chuvas melhores, inclusive para a região leste dos Estados Unidos, que é uma região que está demandando, de fato, mais chuvas agora. Então, a gente vê volumes maiores em Illinois, Indiana, Ohio, partes ali de Minnesota, do Nebraska, Iowa também deve receber volumes melhores. Então, a gente percebe que essas chuvas que começam a aparecer, né, no radar, começam a se mostrar melhores, mais bem distribuídas e mais volumosas, trazem, portanto, esta pressão para as cotações. Mas elas precisam se confirmar. E elas precisam começar a chegar já agora. A safra americana precisa dessas chuvas. O final de semana foi de chuvas insuficientes. E agora a gente precisa ver, portanto, essas previsões se confirmando. Parte disso exerce essa pressão. Então, vocês estão vendo aí esse mapa gigante na tela de vocês. E toda essa região mais à direita da sua tela, colorida em azul, lilás, roxo, vermelho, ela é o coração do Corn Belt, né? Então, a gente tem Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, um pedacinho ali do Nebraska, um pedacinho de Minnesota, as Dakotas também recebendo algo melhor, Missouri recebendo um pouquinho mais de chuvas. Então, percebam, a gente tem uma condição melhor. E quando a gente olha para as previsões ainda mais alongadas, né, quando a gente traz aquelas probabilidades, né, de temperaturas e de chuvas, a gente vai perceber que as temperaturas, eu vou pedir para o Matheus também colocar na tela para vocês essa informação, a gente vai ver esses dois mapas e aí vocês vão acompanhando comigo o que eu estou buscando aqui, né, nessa tentativa de mostrar para você o que está acontecendo. Vocês vão ver que a gente traz esses mapas, então, para 8 a 14 dias, eu tenho atualizado quase que diariamente com vocês aqui, ou seja, ele vale para 4 a 10 de julho. O que a gente percebe? Que nós temos temperaturas ainda acima da média, para a principal região produtora dos Estados Unidos, então ali para quase todo o meio oeste americano. E a gente tem, então, chuvas, olha aí, tá vendo esse mapa? Toda essa região alaranjada, que é o coração do Corn Belt, certo? Deverá ter temperaturas acima da média. Essas são as probabilidades de quantas essas temperaturas ficarão ou abaixo, ou acima, ou dentro da normalidade, alinhadas com a média. Se a gente for para o próximo mapa, Matheus, por favor, a gente vai ver as probabilidades de precipitações. Quase toda a região norte-americana, quase todos os Estados Unidos deverão receber chuvas acima da média, né? E aí ali o coraçãozão do Corn Belt também. Estão entendendo por que o mercado está caindo hoje? Pois é. Carla, mas é essa chuva que vai fazer a safra americana se recuperar? Não, minha gente, mas é a volatilidade do mercado climático se apresentando, se confirmando e dizendo... Ontem, Matheus disse uma frase: mercado é inclemente. O mercado é inclemente. Então ele vai olhando, vai chover? Vamos derrubar. Não choveu? Vamos subir. Choveu? Derruba. Esta é a volatilidade, essa é a característica do mercado norte-americano. Naturalmente que a gente tem pressão do financeiro, aversão ao risco, liquidação de posições, realização de lucros, óbvio que nós temos isso. Mas neste momento, para a Bolsa de Chicago, que reflete muito a realidade norte-americana, o foco central está sob a condição de clima nos Estados Unidos. Checados os mapas, vamos para o nosso próximo destaque, que é essa baixa forte que os grãos registram hoje no mercado futuro norte-americano, na Bolsa de Chicago. Neste momento, nós tínhamos há pouco, antes de entrarmos aqui no Bom Dia Agro, mais de 3% de baixa no milho e no trigo. Assim se mantém. Ontem subiu muito o mercado, né? Todos os mercados registraram ganhos expressivos e hoje devolvendo. No milho, agora as baixas são mais de 3%, a gente está falando de perdas que variam de 10 a 19,5 pontos. E claro que as baixas mais agressivas estão nos contratos mais alongados. Então a gente tem julho caindo 10 pontos, o julho já sai da tela, mais 14 dias aproximadamente, 14, 15 dias. O setembro cai 18 pontos mais 25 para 5 dólares e 65. O dezembro, 5,69 com 19 pontos mais 25 de queda. O março, 24, 5,77 caindo 19 pontos e meio. Então, vejam o mercado de milho como reage. A soja perde de 21 a 35 pontos. Julho, 14,99, 21 pontos mais 25
de baixa. Agosto, 13,96 com 27 pontos mais 75 de queda. O setembro, 13 dólares, 4,32 pontos mais 25 de perda. E o novembro, 12 dólares e 87, a baixa aqui é de 35 pontos mais 25. Bom, senhoras e senhores, parte dessas perdas se dão essencialmente por conta desse cenário climático que eu acabei de descrever. Então, isso ainda é o foco central do mercado, a gente continua vendo toda essa situação, mas, Carla, ontem nós tivemos uma deterioração das lavouras americanas. Sim, se essas chuvas chegarem, a gente vai ver essas condições mudarem e há uma possibilidade dessas lavouras, inclusive, se recuperarem, mesmo que parcialmente. Já não vamos alcançar o maior potencial produtivo nem na soja, nem no milho e nem no trigo de primavera, isso é sabido, os especialistas já deixam isso bastante claro. Agora a gente não entende ainda, porque é cedo, o tamanho que as perdas terão nos Estados Unidos, porque essas chuvas, né, ainda tem muito tempo para as lavouras se recuperarem, não na totalidade, mas tem tempo para elas se recuperarem e trazerem uma safra do que, por exemplo, estamos esperando agora, né? Uma safra um pouquinho maior, não em relação ao que já foi estimado, mas em relação ao que nós temos já com queda esperada sendo estimado agora pelo mercado. E veja, Eduardo Vanin na manhã dessa terça-feira. Futuros na CBOT em forte queda, mapas continuam mostrando boas chuvas para os próximos 6 a 15 dias. Então a gente está de olho nisso, está acompanhando e a gente vai te mantendo atualizado. O que mais é preciso a gente observar nesse mercado? A questão do acordo ou da possibilidade de não haver mais acordo ali na região do Mar Negro. E desde que houve a rebelião do grupo Wagner na Rússia, né, que se colocou ali contra o alto escalão militar do governo de Vladimir Putin, e, né, inclusive o líder do grupo Wagner está na Bielorrússia, né, ou em Belarus, nós temos ali uma escalada das tensões, uma escalada do confronto, e claro que agora virá mais uma questão interna na Rússia, embora os ânimos estejam ali, tá todo mundo colocando panos quentes, o próprio Putin, bem como os membros ali do grupo Wagner, estão tentando deixar meio isso para lá e dar sequência à ofensiva na Ucrânia. Então estamos acompanhando. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, a Rússia segue brigando com o Ocidente, dizendo, olha, se vocês não atenderem as minhas demandas, levante de sanções, volta para o sistema SWIFT, garantia de que eu vou poder exportar e tudo mais, eu vou aqui sair do acordo do Mar Negro, não se exporta mais nada com segurança pelos portos ucranianos e quem está fazendo a regra agora sou eu. E a gente tem a validade desse acordo para 18 de julho. E segundo os próprios líderes ucranianos e a ONU dá como 99,9%, exatamente esse número, 99,9% de certeza que Putin não renova o acordo com a ONU, né, que é um acordo Rússia-ONU, Ucrânia-ONU. Então, temos aí essa confusão toda acontecendo e isso é uma preocupação para o mercado. Isso traz volatilidade, em especial aos mercados de milho e trigo, mas quando a gente vê essa manutenção hoje das baixas, a gente percebe que né, quando a gente tem uma incerteza muito grande, as altas e as baixas serão muito intensas. E eu separei, hoje eu deixei aqui a análise do Eduardo Vanin aberta para ir sempre trazendo essas pílulas para vocês, porque é realmente bastante importante. Ele diz assim, ó, parece que tudo voltou ao normal no Mar Negro. Numa ironia, não voltou, mas o mercado é assim que reage, porque sabe que pode contar com aquela oferta. Como ela vai sair? Aí a gente vai ver o mercado se desdobrando, os dias se desdobrando e a gente entendendo como é que as coisas caminham na sequência. Fato é que hoje é um dia de baixa para os preços, baixas agressivas, 3% de queda, e a gente vai acompanhando, monitorando, te mantendo atualizado. Eu falei dos preços da soja e do milho, né? E vamos falar do trigo também. Nesse momento a gente está falando de baixas no trigo que variam de 21,5 a 22 pontos mais 75. O julho tem 7 dólares e 2, o setembro 7 dólares e 16, o dezembro 7,33 e o março 7 dólares e 47. E claro que antes da gente encerrar o nosso comentário sobre o mercado de grãos, eu vou puxar também os preços do milho na B3, que estão acompanhando essas perdas desesperadas em Chicago, e os preços na B3 cedem 4% na manhã
desta terça-feira, 27 de junho. Julho, R$ 55,28 por saca, uma queda de 3,6%. Setembro, R$ 58,00 mais 23 centavos, 3,6% de queda. O novembro, R$ 61,13, caindo 3,6%, diminui um pouquinho a queda. E o janeiro, R$ 64,24. Aí a gente recebe uma visita ilustre no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, agronegócio. Aproveitando aqui um boletim especial para lembrarmos que nós somos campeões aqui, melhor site dos mais admirados dos jornalistas. É deles também, né, Dani, essa conquista? Parabéns a todos. Senhoras e senhores, olha, em primeira mão para vocês no Bom Dia Agronegócio. Olha aqui. Primeiro, o presente já é o diretor vir aqui, né? Aí, sinal de que mais um dia tá tudo bem. Ele tá aqui tão tranquilo. E em primeira mão para vocês, então, o nosso prêmio. Olha que lindo esse troféu, né? Ó, para vocês. Então, e é isso, minha gente. E visita especial de Daniel Olive, vou deixar até aqui do meu lado. Eu sou um pouco estabanada, eu vou deixar aqui, ó, mais para frente, né? Aqui, ó, o Michel Galvani, parabéns. Não, bom dia. Fala aí o que acontece se o mercado renovar ou não o acordo no Mar Negro. Michel, vamos lá. Se a gente tiver a renovação do acordo e as coisas começarem a fluir, a gente tem ali mais pressão sobre o mercado, porque há uma oferta considerável de grãos ali naquela região. A Rússia, a Ucrânia é importante exportadora. Ah, pronto, foi para nossa estante ali, agora sim. Porque ele sabe que eu sou um pouco estabanada. Já estão 13 anos de convivência, o Daniel sabe que eu posso, a qualquer momento, dar um tapa nesse negócio sem querer e tudo por água abaixo. Enfim, Michel, vamos recuperar aqui o nosso raciocínio sobre o acordo do Mar Negro. Se houver a renovação, meu amigo, a gente tem ali, volto a dizer, uma oferta importante de grãos a sair dali. A Ucrânia é importante exportadora de milho e de trigo, e do que já saiu, do que foi embarcado ali com a garantia do acordo, a maior parte é milho, né? E nesse momento, a gente teria um choque de oferta de todo esse milho que está ali, e trigo, e óleos vegetais, e outros produtos, com a oferta brasileira de milho que está chegando. A gente está com o andamento da safrinha, 9% da nossa área de segunda safra de milho já foi colhida, e deve ser uma grande segunda safra de milho. Então a gente pode ter uma pressão maior. Do trigo a mesma coisa. A gente tem também um volume de trigo ali que tende a chegar ao mercado, exercendo pressão sobre as cotações, inevitavelmente. Então a gente sente essa volatilidade também imposta naturalmente pela chegada, né, da renovação ou não deste acordo, e é isso que vai acontecer. Ao renovar-se, mais pressão. Sem renovação, fica essa oferta lá contida, o mercado vai ter que lidar com outro tamanho de oferta, e pode ser que os preços não subam agressivamente, mas eles não têm a pressão dessa oferta a mais, né? É uma oferta que naturalmente já vinha sendo precificada. Por quê? Porque a Ucrânia é um tradicional player desse mercado, a Rússia é um tradicional player do mercado de trigo, então o mercado sempre lidou com essas ofertas. Mas desde que a guerra começou, né, é sabido que não se quer mais mandar navios para lá, o seguro é elevadíssimo, então a gente tem todas essas questões. Perdão, hoje a voz está bem difícil. Então a gente tem toda essa condição acontecendo. E é mais ou menos por aí que as coisas se dão. Então, dia 18 de julho é o prazo, e volto a reforçar, a ONU aposta em 99,9% de que a Rússia vai se retirar do acordo. Outras vezes já tivemos situações como essas, e já tivemos, inclusive, essa perspectiva muito forte de que a Rússia não ia renovar o acordo. E renovou. Ela sabe que também é importante para ela ter ali aquela região de escoamento. Mas vamos acompanhar. Um outro ponto de atenção é, claro, o escoamento dos insumos, né? Porque essa escalada na guerra na Rússia, né, e agora esse problema interno com o grupo Wagner, poderia ali trazer alguma preocupação também com a sua logística para fertilizantes, por exemplo, e a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Então a gente vai monitorando e ainda é cedo para a gente entender, mas as preliminares, as expectativas até agora são essas e estão caminhando por aí. Eu espero que eu tenha
respondido a sua pergunta, tá certo? Ficou alguma dúvida? Por favor, mande por aqui, você, Michel, ou você que esteja nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio. Bom, na sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre os mercados de açúcar, tanto em Nova York como aqui, porque hoje as informações do CPEA dão conta de que os futuros do açúcar, o indicador do açúcar cristal, melhor dizendo, voltaram a recuar, né, voltou a recuar, e a gente vê os futuros do açúcar também cedendo na Bolsa de Nova York. Veja, a pressão que se observa no mercado de petróleo ajuda a trazer esse peso sobre as cotações do açúcar no mercado futuro norte-americano e também no mercado futuro inglês. As cotações do açúcar cedem também na Bolsa de Londres. E nós temos o mercado também impressionado pelo otimismo com a safra 2023-24 no centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora do país, e sendo o Brasil o maior produtor exportador mundial deste produto, traz essa agressão ao mercado com essa oferta um pouco maior e essa perspectiva de uma oferta também maior. E veja, apesar de testar uma recuperação técnica na manhã de ontem, os preços do adoçante estendem as perdas da véspera nessa terça. O avanço da colheita e moagem da safra 23-24 do Centro-Sul brasileiro e o clima benéfico nos próximos dias pressionam as cotações, nos informa Jonathan Simeão, que é nosso especialista aqui em mercado sucroenergético do Notícias Agrícolas e também um dos nossos editores, como eu sempre lembro vocês. Então, nós temos essa movimentação, nós temos essas quedas que nesse momento passam de 2%. Vamos checar aqui. O julho, 23 centes mais 21 por libra peso, 2,2% de baixa. Outubro e março perdem 2,3% para outubro, 23 centes mais 11 por libra peso, e o março 23 centes mais 9, e o maio 21 centes mais 90 por libra, uma queda de 2,2% na manhã dessa terça-feira na Bolsa de Nova York. E ainda de acordo com as informações do CPEA, como eu prometi, nós temos então esse recuo no indicador do açúcar cristal. Vamos ver? O clima seco ao longo da última semana favoreceu a colheita da cana-de-açúcar no estado de São Paulo e, de acordo com os pesquisadores do CPEA, esse movimento elevou a oferta de lotes do açúcar cristal branco para pronta entrega no Spot Paulista, que é a principal referência ali do mercado, num contexto que pressionou os valores médios do adoçante. A liquidez captada foi a maior no correr dos últimos dias. Outro fator que exerceu pressão aqui no mercado brasileiro sobre os nossos preços foram os recuos das cotações internacionais do açúcar demerara e da taxa de câmbio, que hoje continua recuando. Nós temos uma pequena baixa no dólar frente ao real de 0,09% para R$ 4,76. Então esse é o cenário cambial e o cenário do mercado de açúcar para você que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio. Agora eu quero trazer algumas informações importantes sobre a economia internacional, porque são ali informações que estão muito ligadas a o andamento do nosso negócio, né? Porque uma delas traz as informações sobre a moeda chinesa, o yuan, que tem sido ali um ponto de muita, não só especulação, mas de tentativa do governo de saber como fazer a contenção desse enfraquecimento do yuan frente a moeda americana frente ao dólar, né? Então, essa é já uma situação bastante peculiar. Então, vamos monitorar. Eu vou buscar aqui as informações da agência Reuters, que nos trouxeram de forma bem detalhada o que a China está começando a fazer para conter o enfraquecimento do yuan. Veja, a China estabeleceu uma faixa de negociação mais forte do que o esperado para sua moeda nessa terça-feira, e os bancos estatais venderam dólares em relação ao yuan, segundo fontes do mercado ouvidas pela Reuters, num sinal mais forte até agora de que, de fato, as autoridades chinesas estão ficando desconfortáveis com a queda acelerada da sua moeda. O yuan caiu cerca de 4% em relação ao dólar em 2 meses, com a piora da confiança do consumidor e o mercado imobiliário em dificuldades, minando o ímpeto da recuperação econômica pós-pandemia. A moeda saltava cerca de
0,4% nesta terça-feira, seu melhor ganho em quase 2 semanas. Os bancos estatais estavam vendendo dólares para comprar yuan no mercado à vista offshore, de acordo com 4 fontes familiarizadas com as operações. Isso começou quando a moeda se aproximou do nível psicologicamente importante de 7,25 yuans por dólar, né? Segundo essas fontes, portanto. E os bancos também estiveram ativos na noite de ontem, de acordo com mais 2 outros operadores, quando valorizaram o yuan acentuadamente no fechamento onshore, o que influencia o ponto médio da taxa oficial do Banco Central para o yuan no dia seguinte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nós temos um governo que interfere ali, né? Um governo que interfere no andamento cambial. Isso é sabido, a China faz isso, as autoridades monetárias chinesas vão ali se mexendo para também deixar as coisas se degringolarem, né? A gente está falando de uma situação completamente diferente, uma condição completamente diferente do que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. Até agora, né? Hoje tá difícil, como eu falei. Mas vamos acreditar. Por quê que eu digo até agora? Porque já querem de novo levar o homem, né, para o Senado. O Randolph falou, ó, vocês que se virem Senado para tirar o Roberto Campos Neto, que a gente não quer mais ele aí. E o presidente Lula, abre aspas, vocês colocarem esse cidadão aí, vocês têm que tirar. Veja você. Agora, na China, onde as coisas são diferentes, é um governo autoritário, um governo totalitário, aí é diferente, aí é ali quem manda é o governo. Então, nós já temos a China se mexendo, né, claramente para conter a sua parte, para conter a sua moeda, o enfraquecimento da sua moeda, que, né, é ruim, inclusive, para o mercado de commodities, né, esse enfraquecimento do yuan. Então, a gente vai monitorando, é um ponto importante de atenção aí já há algumas semanas. As análises do Eduardo Vanin, analista da Greenvest Commodities, quase que diariamente tem essa relação, justamente para te chamar a atenção que isso impacta diretamente o mercado de commodities e você precisa ter atenção a isso também, certo? 9h41 pelo horário oficial de Brasília. A gente segue por aqui e a nossa outra manchete é a questão da inflação europeia, né? A gente sabe que eles estão lutando para conseguir ali manter a sua, né, o mínimo de conter mesmo a inflação, tá difícil, e o Banco Central Europeu enfrenta, segundo a sua presidente, a Christine Lagarde, uma nova fase de inflação persistente. E por que isso acontece, né? Porque tem ali uma movimentação na taxa de juros, na política monetária, e é por isso que o Sr. Campos Neto não baixa os juros aqui, né? Para quem ainda tem alguma dúvida sobre isso, é por isso, não é porque o Campos Neto é, né, uma pessoa terrível que joga contra a economia brasileira, segundo acredita o presidente Lula. Veja, a inflação na zona do euro entrou em uma nova fase que pode durar algum tempo, segundo disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta terça-feira, delineando uma longa luta contra o aumento dos preços que deve afetar a demanda e forçar as empresas a baixar os preços. O Banco Central Europeu elevou os juros em cada reunião ao longo do último ano, aumentando sua taxa de depósito para 13,5% e prometeu mais aperto em julho na tentativa de conter a inflação ainda 3 vezes maior que a sua meta de 2%. A questão, argumentou Lagarde, é que o que inicialmente foi uma inflação transitória, impulsionada pelo choque de energia, agora se infiltrou na economia em geral e pode persistir. Segundo a própria Christine Lagarde, abre aspas, é improvável que em um futuro próximo o Banco Central possa afirmar com total confiança que o pico das taxas foi atingido, fecha aspas, para Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Ela quer dizer o quê? Talvez tenhamos que continuar subindo os juros para conter a inflação. Aí fica o recado, né? Para o nosso presidente do Banco Central, que vai muito bem. Obrigado, senhor Roberto Campos Neto. Então, seguimos por aqui, minha gente, 9h43. Hoje é um outro dia importante também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, retoma o seu julgamento, né? Então, a gente vê as expectativas, claro, em torno disso. Há uma expectativa de um pedido de vista
por um dos ministros, né? Então o tribunal retoma nessa terça o julgamento que pode tornar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível por 8 anos, né? A Corte Eleitoral iniciou na última quinta uma análise da ação movida pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e agora a gente vê essa situação. A sessão teve início na última quinta-feira, dia 22, com a leitura do relatório de 43 páginas do relator, o ministro corregedor-geral Benedito Gonçalves. Na sequência, o advogado do PDT também falou, e aí a gente vê que representando Bolsonaro e o general Walter Souza Braga Neto, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ex-ministro do TSE, fez uma sustentação oral e comparou o atual julgamento com o caso da chapa Dilma Temer, em referência à ação que apurou em 2017 se a chapa cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. Então, ele inclusive falou, abre aspas para o advogado de Bolsonaro, o caso Dilma Temer, com todo respeito, a situação não é semelhante, é idêntica à situação. E se disse naquela ocasião, na presente ação serão apreciadas as provas conseguidas até a estabilização da demanda, de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros. Então, há uma sustentação oral importante, e fazendo sempre essa correlação com este caso da chapa Dilma Temer, e a gente vai, então, monitorando e acompanhando. Tem muito a acontecer, então há essa possibilidade do ministro Raul Araújo Filho pedir vistas e portanto, mais tempo para análise deste processo, e a gente vai te mantendo atualizado por aqui dessa possibilidade do julgamento avançar ou não nesta terça-feira, dia 27 de junho. Estamos já no finalzinho do mês, né? Então, é um ponto importante também de monitoramento nessa terça-feira. Bom, vamos aos nossos comentários, né? Quero agradecer aqui aos parabéns que nós estamos recebendo pelo nosso prêmio, que está aqui, né? Daniel Olive já fez uma visitinha aqui ao Bom Dia Agronegócio hoje para trazer em primeira mão para vocês esse prêmio. Olha que coisa boa, né? Quero agradecer aqui a gentileza comigo, né? Aqui o seu José Herbst, né? Parabéns você por deixar todos nós bem informados. Obrigada, seu José. O senhor está aqui diariamente conosco. Para mim é um privilégio, uma honra trabalhar com e para vocês, sempre, tá? Sempre vocês vêm para nós em primeiro lugar. O Fagro Planejamento e Assessoria Agrícola, Mercado do Clima e Especulações, confere. Bom dia também para o Alban, que diz, parabéns, NA, seriedade premiada. Muito obrigada, viu? Realmente para nós é isso. O Silvio Paiva, bom dia, excelente programação e parabéns pela premiação. Com a queda em Chicago, os prêmios amenizarão os descontos? Pois é, Silvio, excelente pergunta. A tendência é de que, de fato, isso aconteça, né? Nós tivemos esse movimento aí nos últimos dias, quando a soja testou outras baixas antes de fazer mais ganhos, né? E nós já temos uma alta acumulada na soja de quase 20%, salvas as baixas que são registradas hoje. Então, os prêmios tiveram, sim, um movimento contrário. E hoje a gente pode ver, né, acontecer esse movimento também inverso. Com a queda em Chicago, os prêmios amenizarem os descontos, sim. Vamos ver como é que isso fica no final do dia. O mercado de prêmios está começando agora, porque começa na medida em que começa também o dólar, e aí os negócios vão se formando para o produto brasileiro. Então, vamos ver como é que os prêmios se comportam nessa terça-feira e nos próximos dias, caso essas baixas em Chicago continuem. Vamos monitorar, vamos acompanhar, tá certo? Bom dia também para a Neide Rosa, que nos manda bom dia por aqui. Para Tayama Rodrigues, Maria Regina Lopes, para o Robson Antonelli, bom dia, região de Marialva, bom dia. O Enio Campos diz assim, bom dia, Carla, vamos seguir na expectativa de bons resultados para os produtores, com certeza. Bom dia também para Vanessa Fernandes, para o Danilo Padovani, que fala, realmente, Dr. Alisson é relevantíssimo para o agronegócio, e não só brasileiro, como mundial, né, minha gente? Vencedor do World Food Prize de 2016. Eu nunca sei, mas enfim. Dr. Alisson recebeu o que é uma espécie de Nobel para alimentação e agricultura, porque ele revolucionou o Brasil, né? Simplesmente por isso, que é o celeiro do mundo, essencialmente. É daqui que vai vir o aumento garantido de alimentos para garantir a segurança alimentar do mundo.
Então veja o papel desse homem. Quando ele... Eu amo essa história contada pelo Dr. Roberto Rodrigues, que o Dr. Alisson entrava no jipão da Embrapa e ia lá pro Cerrado. E Dr. Alisson, eu tive o privilégio de ter o Dr. Alisson naquela série que nós produzimos aqui no Notícias Agrícolas, eu e o Lucas, sobre a verdade. A série se chama Verdade contra a Fome. E o Dr. Alisson abrilhantou aquilo de uma forma, porque ele diz assim, ó, nós pegamos o que havia de mais pobre em termos de bioma, que era o Cerrado, e transformamos na região mais produtiva do mundo. Pelo amor de Deus, gente. Só isso fez esse homem. Ele é gigante. Ele é gigante. Então, sim, hoje tire um tempo do seu dia e concentre todas as suas boas energias pro Dr. Alisson. Tá precisando de ti agora, tá? Vamos lá. Bom dia pro Jefferson Miranda. Muito obrigada pelos elogios. Pro pessoal da Agropecuária, não sei esse nome. Rosary. Acho que é Rosary, né? Lucimara Reis, bom dia. Tânia, Reginaldo Faquin. Bom dia também para Gabi, obrigada pela gentileza, viu, Gabi? Obrigada. Ela fala conosco de... é a Gabi Tonial. Eu não sabia que era você, minha amiga, desculpe. Gabi Tonial, de Sananduva, no Rio Grande do Sul, grande amiga que o agronegócio me deu. O Eduardo Bortoli, de Campo Novo do Parecis, muito obrigada. Bom dia também para o Luiz Donizotti Godoy e para o Everton Camargo, além do Danilo Padovani, meu amigo que está aqui todos os dias também. Senhoras e senhores, são 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer pela companhia até aqui. Amanhã estamos juntos de novo no nosso Bom Dia Agronegócio. Hoje tem muito ainda pela frente. O deputado Tenente Coronel Zucco estará conosco para nos dar as últimas informações sobre a CPI do MST. Tem muita coisa para acontecer lá. Foram convocados o senhor José Rainha, o senhor João Pedro Stedley, vão ter que explicar como é que as coisas estão acontecendo. Foram presos outro dia, né? Foram não. O José Rainha foi preso. O Stedley está ainda viajando para a China, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, a gente vai ouvir hoje o deputado Zucco, que é o presidente da Comissão das Invasões de Terra, e a gente está precisando entender realmente as últimas colocações, os últimos convocados, quem foi, quem não foi, quem ainda vai, como é que estão os requerimentos, e a gente vai te trazer essas informações às 11 horas. E fora tudo que está acontecendo já, realidades da safra no ar, enfim, continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Não se esqueça de mandar a sua história para o prêmio Melhor História de um Agricultor. Esta é a última semana, até dia 30, horizontal, vídeo, até 2 minutos, sucesso a gente vai receber. Já temos aí muitas histórias inspiradoras que a gente tem o privilégio de contar e registrar aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Boa terça para você, bom dia, bons negócios, até amanhã.